Não adianta a gente querer colocar todas as formas, todas as possibilidades, postar todos os dias, sem a gente ter uma estratégia, sem a gente se conhecer. Porque é através do nosso conhecimento, através das nossas identificações, é que a gente vai conseguir identificar o outro, né? Vai conseguir passar para o outro. Deixa eu desligar aqui para a gente não ter interferência. A gente vai conseguir passar para o outro as nossas questões. E é isso que a gente vai entrar agora para que a gente possa entender um pouco mais. Eu sou Alessandra Hag, para quem não me conhece, eu sou Alessandra Hag, eu sou psicóloga e trabalho aqui com os arquétipos humanos, né? Com toda essa questão científica que a gente está trazendo para o nosso dia a dia e que para a gente entrar para o mundo online, para a gente conseguir vender, conseguir apresentar os nossos serviços, a gente precisa conhecer sobre essas questões comportamentais. Aqui nós trabalhamos com as vendas através de comportamentos, né? E eu tenho uma trajetória aí profissional como consultora, né, em gestão de pessoas. Eu sou uma psicóloga de RH desde 2002, praticamente 2005, eu entrei e estou até hoje nessa transição de carreira. Trabalho hoje como embaixadora de uma startup incrível, que é a Loft, junto com a Foxter. Tenho papel, estou como embaixadora lá, trazendo vários tipos de modelos de negócios, sempre voltados para a tecnologia, né? E é uma grande oportunidade para quem está aí em ambientes que não estão mais felizes ou não estão trazendo as questões de satisfações frente à sua remuneração ou o que estão fazendo. Temos uma oportunidade que é empreender, que é trabalhar no mundo digital. E para trabalhar no mundo digital, a gente precisa entender sobre esses arquétipos, entender sobre as questões do drama humano. Esse drama humano, ele é realmente um passo mais profundo que a gente pode estar dando frente aos conhecimentos, né? Então, para a gente falar sobre isso, eu trouxe um material para a gente conversar, né? Eu vou colocar aqui. Boa noite, Angelita. Boa noite, Letícia. Boa noite, Raquel. Mari. Boa noite, Clau. Boa noite, Gláucia. Boa noite. Enfim, tanta gente linda aí. Daiane. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou colocar aqui o drama humano, né? Arquétipos e o drama humano. Opa! Humano. Arquétipos e o drama humano. Até para vocês saberem aonde buscar e aprofundar mais ainda esses conhecimentos, né? Então, arquétipos e o drama humano. Peraí que eu vou fixar. Ok. Arquétipos e o drama humano. Gente, bora lá, vamos para essa aula que está incrível. A gente vai entender cada vez mais sobre esses processos, sobre essa questão do drama humano, essa questão de poder estar entendendo, né? E a gente, enfim, não ficar para trás dentro dos assuntos onde realmente a gente precisa estar se entendendo. Por que a gente está falando de arquétipo todo esse tempo aqui? Porque para a gente poder entrar numa conexão maior, a gente precisa se entender. E quando a gente, é o princípio de tudo, né? Quando a gente entende o nosso comportamento, a gente entende o nosso produto, a gente entende o que a gente oferece e a gente consegue obter resultados incríveis na nossa vida. Eu falo isso por prática, né? Onde eu já estou conseguindo receber os louros de toda essa proposta, eu já estou conseguindo receber todo esse retorno por estar entendendo e como eu consegui, né? Claro, vocês vão perguntar, mas tu és psicóloga e por isso que tu está conseguindo. Não quer dizer, né?
não precisa ser psicólogo para entender sobre arquétipos, para entender de si mesmo. A gente precisa realmente estar disposto ao autodesenvolvimento, a auto se conhecer, né? A autoconhecimento realmente, para que essa proposta traga uma conexão dentro do processo e a gente consiga, então, estar desenvolvendo cada vez mais as nossas possibilidades. Então, daqui a pouco, de todas as aulas que a gente deu na sexta-feira da semana passada, a gente falou um pouco, né, sobre como que a gente conecta, o que que significam esses arquétipos. Isso é muito, às vezes é muito confuso para algumas pessoas, né? Eu vou abrir aqui para ver quem vai estar fazendo alguma pergunta. Vocês podem fazer alguma pergunta, vocês podem, enfim, participar para que vocês realmente consigam clarear. O objetivo aqui é clarear as nossas ideias, é clarear o nosso processo para que a gente realmente intensifique esse entendimento, né? Quero agradecer a minha colega Kátia Schumacher, que é a minha designer aí, ela que me ajuda com todo o conteúdo, com toda a estratégia de conteúdo. Então, se vocês estão querendo mais, me avisem que eu falo para ela, porque a gente trabalha junto lá, o Rogério também que está fazendo essas artes lindas, né? Por que o arquétipo do astronauta? Porque o astronauta explora. Então, quem for lá no meu canal, quem começar a me seguir, vai entender um pouco do porquê que eu estou colocando o astronauta lá dentro da combinação com a nossa estrategista, que é a Kátia Schumacher. Por que a gente coloca isso? Porque o astronauta é o explorador, ele explora novos lugares, ele vai atrás, né, com toda a sua coragem para explorar novos lugares. Então, quando a gente aciona essa energia do astronauta, essa questão arquetípica, a gente consegue também dar outros, né, passos, outros saltos para a gente poder se conhecer. Então, as pessoas às vezes me perguntam, né, pô, Ali, mas não dá para colocar uma definição mais clara para deixar isso um pouco mais fácil de entender esse negócio? E quando eu estou aqui nesse canal, eu tenho que trazer essa clareza, porque com toda a permissão da Kátia, onde a gente vem, a Kátia Moraes, que é aqui do Ho Oponopono, né? E que estamos chegando a 1 milhão aí, já de antemão, parentes, vamos trazer mais pessoas para compartilhar, para poder estar batendo logo esse 1 milhão de pessoas, porque, gente, tá bonito o movimento, e quanto mais gente tiver, mais grandioso vai ser essa entrega e essa questão de poder estar entendendo, né? E essa clareza eu trago justamente para esse canal que é maravilhoso, aonde eu tenho junto com os meus canais, enfim, que eu trago toda a questão da espiritualidade junto com a nossa carreira, eu trago essa definição para entender de negócios, né? Porque vocês todos estão se autodesenvolvendo aqui, mas não estão sabendo o que fazer com esse autodesenvolvimento, né? Ou ainda estão procurando se encontrar. Então, quando a gente procura se encontrar, a gente precisa entender esse negócio aí que é meio doido de entender sobre arquétipos, né? Então, gente, o que é a definição de arquétipos propriamente dito para trazer para vocês essa clareza que Jung estudou, que Jung trouxe, né? Onde são formas e imagens da natureza, né? Que vem de uma natureza coletiva. Em aulas anteriores eu falei sobre bibliotecas. Quem não pegou, volta aí atrás no canal, tá lá os vídeos, né, para vocês poderem assistir, ou tá no meu YouTube, que a Kátia tá organizando lá para colocar, enfim, é justamente para vocês entenderem, né, que essas imagens, essas formas todas que a gente trabalha inconscientemente, lembra daquele iceberg, onde nosso comportamento é naquela ponta do iceberg e o que tem por baixo é tudo inconsciente. E todos já sabem que nós nos comportamos mediante as reações do nosso inconsciente. Então, essas formas ou imagens são de natureza coletiva, da nossa biblioteca pública, lembra? Que ocorre praticamente em toda a Terra como componentes e mitos, né? Todos esses
essas imagens, essas formas, elas acontecem ao mesmo tempo com esses componentes. E são produtos individuais de cada um com uma origem inconsciente. Então, Jung traz essa determinação e que os arquétipos é nada mais, nada menos do que uma forma de ideias fundamentais, né? E aí eu vou explicar um pouquinho mais para vocês entenderem que estão presentes em todas as pessoas. E aí, se a gente compartilhar toda essa, como se fosse uma semente que a gente planta, porque hoje aconteceu uma determinada situação na tua vida, uma semente ali foi plantada, para o bem ou para o mal. Quando essa semente é plantada, todas essas pessoas que sentiram algo produtivo ou não produtivo dentro daquela situação, estão compartilhando conosco nesse inconsciente coletivo o mesmo sentimento de produtividade ou de não produtividade. O sentimento de alegria ou de frustração estão em grupos, né? Aqui estão os felizes que estão concretizando, aqui estão os frustrados, os infelizes, aqui estão os que vamos de novo, não deu, vamos de novo, vamos lutar. Então nós estamos separados por comunidades, né? Por grupos nessas comunidades onde a gente pode conectar com este inconsciente. E aqui vocês vão começar a entender um pouco mais, né? Então, quando a gente entende tudo isso, e o Jung vai além desse processo, onde ele diz que não apenas as ideias são elementais, mas ele diz que todos as fantasias, os sentimentos que as pessoas têm são elementais, as nossas visões, elas são elementais. Isso começa a nos ajudar a entender, porque trazer essa compreensão melhor sobre arquétipos, ela pode ficar mais claro quando a gente entende por essas comunidades, esses grupos que estão na nossa grande biblioteca, nesse inconsciente coletivo, né? Então é nessas comunidades que a nossa energia, a nossa intenção vai se conectando. Vocês já vão entender. Quando eu assisti essa aula incrível de Jung e Olavo de Carvalho, que trabalha muito com a filosofia, que trabalha muito com a mitologia, as mitologias, enfim, né, no sentido de aprofundar este entendimento do comportamento humano, da personalidade, é quando eu te faço pensar como que tu desenvolveu a tua personalidade. Tu sabe como é que é a tua personalidade? Tu sabe se tu és uma pessoa mais comunicativa, uma pessoa mais introvertida, uma pessoa mais envergonhada, uma pessoa mais, enfim, ora tá bem, ora não tá bem. Tu sabe como é que são os teus comportamentos, os teus sentimentos? Porque se tu não sabe, quando chego em meu serviço, a minha energia cai. Ok, vamos falar sobre isso, porque tu tá conectando com uma comunidade, né? É a Débora Rocha. Débora Rocha, vamos falar sobre isso. Bacana tu trazer isso pra gente. É exatamente isso. Quando a gente chega num determinado lugar, a gente sente algumas coisas. E isso que Jung foi estudando, isso que ele traz como uma referência para o nosso dia a dia. Só que quando eu me dou conta disso, Débora, eu tenho uma reação diferenciada. Quando eu me dou conta disso, eu tenho uma reação diferenciada, onde todo o meu processo ele se dá frente a uma proposta que realmente as pessoas não entendem o que está acontecendo, né? E eu sinto aquilo e acho que é comigo, né? E muitas vezes não é com a gente. Muitas vezes é porque eu estou aberta e me conecto. Ah, mas então tem coisa minha. Até pode ter algo em ti. Mas quando tu te dá conta que tu tá caindo, né, na tua energia e naquele determinado ambiente, entender que tu estás entrando numa comunidade ali, né, num grupo de pessoas ali, num grupo, numa energia baixa, é a hora de tu sair fora e de tu mudar a energia da qual tu tá sentindo. Então, quando os arquétipos se apresentam, vamos imaginar assim, né? Que eu acho que é bacana a gente trazer, e é isso que vocês
precisam entender para trabalhar com o cliente, para trabalhar com as questões da tua empresa, do teu produto, do teu serviço que tu vai estar vendendo aqui. Quando a gente trabalha com o cliente, a gente tem que entender um pouco sobre ele, a gente tem que entender o que ele está querendo, o que ele deseja, né? E aí é como se fosse um site. E aí aquele site tu tem que fazer aquele template, tu tem que fazer criar aquelas imagens que tem a ver com o teu produto, com o teu serviço, certo? E aí cada imagem representa alguma coisa que vai trazer a semelhança daquilo que tu está oferecendo, conectando com esses clientes. Então, quando a gente fala desses templates, a gente diz que esses são templates, ouvindo o Olavo de Carvalho, são templates da alma. Em vez de a gente fazer um site para nossa empresa, a gente tem o template para nossa alma. Significa que são as bases da nossa alma. Então, pense num arquétipo como aquelas bases fundamentais, por exemplo, né, quando tu vai jogar um videogame e lá nesse videogame RPG, para quem conhece aí, os meninos, né, que jogam bastante, eles entram lá naquele videogame e tem o mago, o guerreiro, tem o dragão, tem o menino, tem... Cada avatar é um arquétipo. Só que cada avatar, ele tem uma funcionalidade. Cada arquétipo daqueles, o mago tem uma função, o dragão tem outra função. Então é como se fosse um videogame com seus avatares, aonde eles têm a sua função. E quem é que dá o comando nesses avatares, né? Nesses arquétipos? Somos nós que estamos com o controle na mão. Então, quando a gente observa esse entendimento, quando a gente conecta com essas questões que são do mundo espiritual, porque nós estamos movimentando, estamos entendendo comportamentos, né? Estamos conectando com aquela energia, como é que a gente vai dar a consigna para que a pessoa realmente tenha uma determinada ação que a gente deseja, né? A gente então precisa entender sobre esse comando. A gente precisa entender e conhecer esses arquétipos para que a gente possa comandar. Então, nós temos 12, todos nós, eu e mais 208 pessoas que estão aqui, temos 12 arquétipos. Você sabe que arquétipos que tu está usando neste momento? Nós temos 12 dentro da gente. O que são esses arquétipos? Templates da alma. O que são os templates da alma? Significam que são avatares, 12 avatares, que têm uma determinada missão dentro da gente. Só que às vezes eu estou usando só um arquétipo e ainda para o lado negativo e não estou entendendo o que está acontecendo. Por que a Débora chega no lugar e cai a energia dela? Ô, Débora, que arquétipo que tu está usando aí para conectar no teu inconsciente coletivo? Então, o que eu trago aqui é muito científico, tá? Eu não estou trazendo nada com relação que não deixa de ser a quântica, a frequências, não deixa de ser. Mas eu não sei falar sobre esses assuntos. Eu sei falar da ciência comportamental de consciente, inconsciente, de ego, superego. Eu sei falar de psicologia. E a psicologia, na ciência pura, traz esse fenômeno que é o entendimento arquetípico desses 12 arquétipos. E ainda, além dos 12 arquétipos, tem mais 10 subarquétipos, vamos dizer assim, e até tem outros que vão se desenvolvendo de acordo com a modernidade. Então, vamos ficar nos 12 primeiro para a gente não confundir, né? Quando a gente tem essas bases que são fundamentais, né? A gente tem, então, todos esses avatares, esses 12 comportamentos que a gente tem que dar o comando lá do videogame. Eles têm toda uma base desses personagens. Todos eles têm uma determinada missão, um comportamento. E aí que tá, cada uma dessas bases ali tem coisas em comum com a gente. Mas você, em cima dessa base, é que constrói a sua identidade, é que coloca a tua personificação. Pensa no videogame.
É a gente com o controle na mão é que vai tendo, né? O cara tá ali, ele tá me atacando, ele tá me trazendo esta sensação, então eu vou usar uma magia, o mago, pá, e faz lá uma magia que ele salta aquele raio de energia e faz uma história lá. O dragão joga o fogo. Cada um tem um tipo de comportamento dentro desse processo. E é aqui que a gente que usa as crianças e muitos, né, muitas pessoas amam jogar videogame. É aqui que as pessoas amam olhar novelas. É aqui que as pessoas amam filmes de terror, amam filmes românticos. Cada filme, cada teor, eles são muito pautados em programas arquetípicos. E entender isso é super bacana, pessoal, porque quando a gente tem esses, por exemplo, signos, né? Ah, ele é de signo, ele é de câncer, ele é de gêmeos, ele é de leão. Todos os signos têm um significado, têm uma característica, mas nem todos eles se comportam da mesma forma. Mas a base é a mesma. Então, quando eu falo em templates, né, da alma, eu falo que é essa base da alma, essa característica dos 12 arquétipos. E quando ele está, que as pessoas dos signos, né, eles são iguais dentro da proposta, é porque tem semelhanças muito parecidas, né, daquela característica. Então, partem da mesma base de informação, da mesma base de informações. E talvez elas tenham algumas características fundamentais muito semelhantes, mas tem um desenvolvimento a partir daquilo ali, tem um desdobramento a partir daquilo ali. Eu estou me fazendo entender ou isso está muito confuso? Como sair do negativismo e do vitimismo? Acionando os teus avatares, os teus arquétipos que exploram, né, outras possibilidades. Nós temos 12, precisa entender quais são esses 12. Nós ainda vamos falar de cada arquétipo aqui para que vocês entendam, porque vocês estão vendo os seus horóscopos, vocês estão vendo com as profissionais, né? Vocês estão vendo o dia a dia, vocês estão estudando PNL, vocês estão estudando coaching, vocês estão estudando a espiritualidade, vocês estão buscando tantas informações que geram uma confusão e não entende o que está acontecendo com seus movimentos internos. E eu venho aqui para aprofundar esse entendimento. Aqui, nestas aulas, fica somente quem realmente quer aprofundar e entender essa base semelhante que o nosso inconsciente traz, chamado arquétipos. Então, quando a gente desdobra, essas pessoas se tornam diferentes. Então, se eu estou agressiva e me torno mais calma, as pessoas dizem, foi aquela, sei lá, frequência que mudou, né? As pessoas colocam dentro dos seus estudos e tá tudo certo. A frequência que mudou, é exatamente isso. Na nossa linguagem científica, a gente coloca que o arquétipo acionado, ativado, foi um outro, em vez de ficar naquele do cuidador, cuida de todo mundo, e esquece de si, muitas vezes, porque todo mundo dá atenção para todo mundo, mas esquece de fazer coisas para si. Esse é o arquétipo do cuidador, e todos nós temos. Agora, tem uns que têm como dominante, né? E aí eu preciso acionar, peraí, mas eu preciso também do líder, do governante, eu preciso do alegre, eu preciso do senso comum, eu preciso daquele rebelde, né? Porque eu não quero mais ficar como cuidadora. Então, hoje eu estava com uma mentorada, é muito bacana ela, e ela teve o arquétipo dominante que a gente fez a avaliação como líder, né? A governante. Então, ela me disse, eu não aguento mais, porque ser líder muito tempo cansa, né? E aí ela me disse, eu quero ser um pouco rebelde, né? E aí o que eu falei para ela? Bom, para tu ser rebelde, eu vou te trazer uma ideia. Compra uma Harley Davidson ou
te imagina andando numa moto, ou cola uma imagem de uma moto, tu andando, uma mulher de moto, andando numa Harley Davidson, porque o arquétipo da Harley é a rebeldia. Ou não precisa ser só esse, tem vários tipos de ações que são rebeldes, né? Ou de encorajamento, que traz uma questão de liberdade. Então, é acionar essas figuras, essas imagens, essas possibilidades, que não quer dizer que tu tenha que fazer, mas tu tem que ativar elas dentro de ti. Por que a gente coloca, e eu sou uma delas, por que a gente coloca uma foto da gente lá na geladeira quando a gente era magrinho, né? Porque eu tive fases mais magrinhas na minha vida, enfim. Para a gente lembrar daquela figura arquetípica, daquela foto que representa tudo aquilo que eu vivi naquela idade, naquele momento. O que eu comia, o que eu trazia, o que eu sentia. Se tu teve uma depressão dentro daquela foto, naquela imagem, é possível que tu puxe de novo este mesmo sentimento. E é aqui que a gente conecta com essas emoções, com esses sentimentos. A gente tem que entender sobre isso, que não é difícil. Basta querer entender, né? Como que se ativa os arquétipos? A gente já vai chegar lá. Bom, então nós temos esses 12 templates, essas 12 bases que são principais dentro da gente e que elas se desdobram, elas possibilitam essa personalização. E elas estão lá, guardadinhas no nosso inconsciente. É como se houvesse 12 tipos de uma essência humana, 12 tipos de almas. E quando a gente tem quando a gente tem o entendimento dessas almas, desses 12 tipos de essência humana, aonde cada uma tem uma característica específica sobre isso, a gente traz algumas ideias. Por isso é importante entender. Alguns desses simbolismos dos arquétipos, né, após algumas crenças, existem algumas características que são muito próprias daquela família que te educou, daquele ambiente que tu viveu, daquela situação traumática que tu passou, ou daquela alegria que tu viveu, né? Então, tudo isso vai marcando e vai tornando uma memória de emoção, uma memória que vai te despertar comportamentos que, quando acionados, a gente precisa estar atento ao que está sendo acionado. Por que a gente fala, né? A gente tem que viver o aqui e agora. O aqui e agora é viver o arquétipo desse momento, é viver a minha vontade. É pela minha vontade que eu ponho a minha mente em movimento. É pela minha vontade que eu ponho a minha mente em movimento. Então, que vontade é essa que eu estou tendo agora? Que não quer dizer que seja a mesma amanhã. Então, quando a gente vem e entende, abre esse baú de tesouro, né? Esse baú de ouro, e entende, a gente consegue compreender os arquétipos, a gente consegue entender a base da alma humana. Até aqui eu me fiz entender, eu preciso saber, eu não sei os 12. Bom, como sair do negativismo? Vamos lá. Quais são os 12 arquétipos? Quais são os 12 arquétipos, gente, né? Os 12 arquétipos, eles têm... Vou abrir para vocês aqui e vou falar cada um, mas posso só concluir aqui o meu raciocínio para não me perder, mas eu prometo que eu trago todos os arquétipos para vocês, aonde eu vou estar, deixa eu só buscar aqui, para eu não me perder, e vou trazer eles na ordem que vocês merecem, tá? Tchan. Deixa eu pegar aqui. Eu mandei para a Kátia hoje, deixa eu pegar aqui. Peraí, gente, que eu já vou abrir aqui para falar para vocês. Façam perguntas aí, eu quero saber se vocês têm perguntas para fazer e a gente vai responder cada uma delas.
O importante é vocês despertarem para essa base, esse template humana, esse template da alma que a gente tem em frente ao nosso movimento arquetípico, as nossas arquétipos. Aqui. As nossas condições, as nossas forças, né? Que são as forças justamente inconscientes que faz com que a gente saia feliz ou brigando, sai brigando com todo mundo, e todo mundo tá errado, e todo mundo tá isso, todo mundo tá aquilo, enfim. É isso que vai fazer com que a gente entenda o nosso comportamento. Por que que eu estou conseguindo novas possibilidades? Por que que eu não estou conseguindo novas possibilidades? Por que que eu estou fazendo com que isso aconteça e por que que eu não estou fazendo com que isso aconteça? Por que que eu estou num bom relacionamento amoroso e por que que eu não estou num bom relacionamento amoroso? E por que que eu não encontrei ainda o meu amor? Então, entender esses movimentos comportamentais é entender e o nosso emocional. É como a Fátima, é como a Fátima está trazendo, como fortalecer o nosso emocional. Conhecendo, Fátima, né? Conhecendo toda essa proposta. Então, vamos lá. Se a gente tem toda essa questão para poder estar conhecendo as nossas forças, a gente precisa, então, entender quais são esses 12. Mas antes eu quero terminar aqui no meu raciocínio, e eu já abro aqui para trazer para vocês, exatamente sobre essas questões, né? Aonde a gente vai estar falando sobre esse grande drama humano, que é o título hoje, né? Sobre a nossa questão emocional. Existe um drama humano que a gente busca a espiritualidade justamente para poder dar conta desse drama humano. E os 12 arquétipos que a gente tem, e que a gente vai estar falando daqui a pouco, é justamente porque vocês conseguem colocar, não é aqui, vocês conseguem envolver todas as questões da vida de vocês frente a comportamentos que não são talvez tão saudáveis para a gente. A gente reage a algumas questões. Então, o grande drama humano, ele vem de uma expressão usada para designar uma determinada situação que comove. Olhem as novelas, olhem os filmes, prestem atenção nos grandes gurus aqui da internet, o que que eles trazem e que faz uma situação comovente. Eu tive não sei quantas tentativas suicidas, eu morava dentro do carro, são várias as histórias que são contadas aqui, porque conecta com uma linha arquetípica, conecta com o movimento desse arquétipo que realmente está nesta biblioteca inconsciente, esses sentimentos, porque alguém já passou algum perrengue na vida. Todos nós já, uns mais fortes, outros mais fracos, né? E que o drama humano que se faz em torno disso é que envolve esse sofrimento, essa aflição. Quando eu toco na dor, na ferida, na aflição, a pessoa que está nos contando lá do outro lado, que teve X tentativas suicidas, que teve X tentativas de abandono, de isso ou de aquilo, toca num grande poder de sentimento que é a aflição. Nós, do outro lado, ficamos aflitos só em escutar essa história. Uau! Olha isso, que loucura! Olha isso, a gente se envolve naquele sentimento. Isso é arquétipos. A gente se envolve e não quer dizer que esteja mentindo, não quer dizer, não é nada disso, é pura verdade. A história da pessoa é verdadeira. Mas a gente se envolve a tal ponto naquela emocionalidade que eu acho importante trazer a transparência aqui para vocês, tirar o véu dos olhos de vocês para entender aonde que a gente conecta com as pessoas, né? Então, como que tu faz isso para vender um determinado produto? Quando a gente fala na dor
que não é a dor corporal, a dor física, a dor, enfim. Quando tu fala na dor de necessidade, como que tu vai ficar com a tua família morando, uma família de 8 pessoas morando num apartamento de 1 quarto? Tu tem que morar num apartamento, pelo menos de 3, 4 quartos, para poder distribuir essas pessoas, todo mundo ficar confortável. De forma, mas se não tem como, bom, vamos achar uma outra forma. Então, quando tu traz o drama humano, tu conecta com esses arquétipos, com essas situações de aflições, de sentimentos. E no sentido figurado, a palavra drama, ela é frequentemente usada para caracterizar o quê? Este comportamento que demonstra um exagero. Este comportamento que faz nas nossas queixas ei, estamos aqui juntos nessa jornada chamada vida, né? A gente dá um exagero para coisa nas nossas queixas, enfim, que de uma determinada situação que acaba fazendo com que isso se torne um drama enorme. E aqui é que está a falta da adultez. É aqui que falta sermos adultos para poder lidar com os nossos comportamentos, com as nossas responsabilidades. Porque tu tem uma determinada profissão, tu tem um determinado conhecimento e tu não está sabendo usar de uma forma especial para ti. Tu tá achando que, não estão gostando de mim, vão me julgar. Eu tô aqui fazendo live, estão rindo de mim. Tô nem aí. Saia daqui se não tá gostando. O que a gente tem que fazer é trazer o nosso conhecimento e ajudar o outro a enxergar aquilo que eu consegui enxergar. Fazer com que a tua profissão seja honrada por aquilo que tu sabe fazer. Ou pelo menos tu te colocou no desafio, né? Eu fico louca da vida quando eu não consigo atingir. Aí eu vou tentando entender onde é que tá falhando, qual é o arquétipo que eu não estou usando, o que está acontecendo, e eu vou vendo os problemas externos e vou vendo aonde que eu consigo modificar até para ajudar o outro lado que está também problemático. Mas entender que esse grande drama é o que você está fazendo. Então, eu estou desempregado, eu estou isso. Eu sei que realmente a gente está passando por uma situação bastante complicada. Mas esse drama humano, ele vem junto com essa queixa. O que eu posso fazer para não ficar desse jeito? Eu estou aqui, lutando, estou entregando para o universo, estou entregando para vocês todo o conhecimento que eu aprendi, que eu estudei, que eu fui atrás, que eu investi em vários cursos. Uma vida inteira da área da psicologia, desenvolvimento comportamental, cognitivo, entender de PNL, entender de, enfim, todo esse processo neurológico, eu fui buscar para hoje poder compartilhar contigo. O que tu está compartilhando? Tu tem as ferramentas, as chaves de fendas, né, as chaves na tua mão, e tu tá fazendo o quê? No drama humano? Tu tá lá e agora não sei fazer. Como é que eu faço? Vai à luta, meu irmão. Vai à luta. E as pessoas me criticam porque eu sou assim, porque eu trago essa verdade. Porque as pessoas têm seu tempo. Eu até entendo que as pessoas têm seu tempo, mas se as pessoas ficam muito tempo naquilo, eu entendo que as pessoas precisam sair do drama humano. Mudar o arquétipo de força para ver se consegue fazer alguma coisa diferente, porque aquele drama humano, ele é um processo inconsciente. Talvez elas não entenderam isso ainda. E elas não têm culpa, porque não foram buscar esse grau de conhecimento. Só que quando eu trago um caminho mais prático para vocês entenderem aqui, é onde eu mastigo as informações e trago para vocês essa análise interna que a gente tem que ter, a gente precisa de alguém que nos dê esse esclarecimento. A gente precisa definir isso, né, de uma forma mais tranquila para que essa análise interna possa se inspirar e alguém querer te seguir, alguém querer me seguir, alguém se inspirar neste conhecimento, querer entender um pouco mais. É aqui que eu conecto com os nossos arquétipos.
As pessoas que têm interesse em aprofundar esse assunto vão conectar comigo. As pessoas que têm interesse em sair do drama humano, que é o grande... Isso é Platão, gente. Platão trouxe, né? O que estamos fazendo aqui? O que estamos fazendo aqui? Por que estamos aqui? Toda essa análise é para entender onde é que a gente desperta o magnetismo nas outras pessoas. Que movimento é esse que eu preciso fazer, que é olhar para dentro? É entender quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, o que eu quero, qual é a minha missão, qual é o meu propósito. Se tu não te experimentar e ficar no drama humano, tu não vai entender nunca, meu irmão. Tu não vai entender nunca, minha irmã. Então, eu entendo que as pessoas têm o seu tempo, mas eu entendo que as pessoas podem mudar as suas vidas. E elas precisam despertar para isso. É só o que eu consigo mais entender com relação a esse aspecto do drama humano, né? Porque cola em ti esse drama e tu fica pautado nesse movimento comportamental que tu cristaliza esse arquétipo em ti, uma única base, sendo que tu tem 12. Então, para a gente entender para que serve os arquétipos e como que o arquétipo me ajuda no nível mais prático, que é uma pergunta aí que surgiu, né? Eu vou mostrar para vocês aquela grande questão que nos atormenta dentro do nosso papel. Qual é o nosso papel? Qual é o significado da nossa criação? Tudo é caos, tudo é uma miséria, é um horror, tudo que está acontecendo aqui é uma bosta, enfim, perdão da palavra, mas a gente tem algum motivo por trás de tudo isso que está acontecendo? Amanhã está acontecendo um grande portal. Vocês sabem, a gente está no meio de 2 grandes portais. Quem entende um pouco sobre isso e gosta desse assunto, e que está tudo certo gostar desses assuntos, porque realmente tem a ver com os astros, tem a ver com os estudos antigos, que a gente precisa respeitar a nossa ancestralidade frente à forma de como eles estudaram o mundo, o comportamento, tanto da lavoura, quanto, enfim, humano, quanto dos bichos, frente àquele entendimento astrológico da coisa. Então, dentro deste portal, que a gente está entre esses dois, esse portal de amanhã, ele tem uma força enorme com relação aos nossos arquétipos, e é bem interessante que caiu hoje a nossa aula aqui, que para esse grande drama humano que a gente faz com relação às coisas, e agora ele me deixou e ele encontrou outra, ou ela me deixou e encontrou outro, e entra naquele drama humano. Claro que dói, eu sei disso, dói muito, mas a gente não precisa mergulhar no drama. Sei lá, faz um draminha ali, 2, 3 dias e tá tudo certo. Agora tu mergulhar naquele drama e ficar... Entende que é um mergulho sem utilizar as tuas ferramentas? É nesse sentido, né, da força que a gente precisa despertar. Ó, a Mayla perguntando, sou enfermeira, qual o melhor arquétipo para o meu consultório? Então, isso a gente tem que olhar. Me chama no direct, depois a gente olha para ver que tipo de consultório, que tipo de trabalho que tu faz. O enfermeiro é o cuidador. Né? Tu já buscou o arquétipo a ser trabalhado do cuidador, ele cuida, né? Mas a gente tem que entender para o teu consultório o que tu precisa para ele prosperar. O que precisa juntar com essa cuidadora para que a gente possa fazer prosperar. E não entrar nesse drama, é a pandemia, Se tu plantar e trabalhar com uma formiguinha, tu vai conseguir plantar essas sementes e vai fazer colher. Se tu entrar em movimento, tu vai fazer as coisas acontecerem. Não tem como não acontecer. Basta entrar em movimento. Mas as pessoas ficam no drama humano, naquela aflição. Deixa eu olhar a hora, porque eu sempre me esqueço.
Bom, gente, então o que que eu trago aqui para vocês? Toda essa questão do drama humano, que são essas expressões internas que a gente traz nos nossos comportamentos com o dia a dia das nossas aflições, né? E os arquétipos são os atalhos, eles são ferramentas que a gente pode nos ajudar frente à nossa tarefa de compreender, enfim, esse drama humano. A gente precisa entender. Mas por que eu tô chorando todo esse tempo? Aí depois tu te dá conta, mas nem me merecia mesmo, nem era uma pessoa boa para mim, nem era. Aí tu te dá conta de um monte de coisa até cair a ficha, viveu aquele drama humano, e o ser humano faz isso, né? Quando tu chega na adultez, tu conhece esse comportamento. Tu consegue validar ele, entrar mais a fundo na clareza desses processos, tu começa a dar os comandos do videogame. Tu começa a usar os teus avatares, né, internos para só um pouquinho, vai em frente. Ah, é difícil de conseguir esse determinado perfil, é difícil de ajudar essa determinada pessoa. Vamos ir por esse caminho, vamos por outro. É o desafio. Eu sou a rebelde, eu sou, enfim, né, a exploradora, eu sou aquele movimento todo. Se é mais, né, mãe, tu tá sempre na internet, ou marido, né, ou vamos larga isso aí um pouco, não sei o quê. Eu tenho que entrar com o arquétipo do cuidador, eu tenho que cuidar mais um pouco, porque se eu estou olhando para as minhas coisas, eu tenho que ser mais cuidadosa aqui na minha família, eu tenho que olhar para dentro. Esses movimentos do aqui e agora é que fazem sentido para a gente. A gente só tem que estar atento. A gente não tem que brigar, eu não, vocês que estão aí, deixa eu aqui trabalhando, eu estou trabalhando, vocês não estão vendo. Eu tenho que entrar e entender, eles estão pedindo a minha atenção, eles querem a minha presença. Então eu tenho que entrar com o meu arquétipo de cuidadora. Eu tenho que surfar nos meus avatares, eu tenho que usá-los de todas as formas. A gente tem aprendido muito. Quando a gente estuda e aprofunda os arquétipos, a gente entende muito. Olha, eu digo para vocês que uma mentoria das que eu faço, daí uns 2, 3 anos de terapia, gente, porque tu entende como sair desse drama humano, né? Então, é como se eles fizessem parte desse nosso software, que todos nós trazemos dentro da nossa cabeça. É um software dentro da nossa cabeça. E isso faz parte do nosso sistema operacional. Porque os arquétipos, eles possibilitam, de alguma forma, que a gente encontre um significado. Que a gente encontre o um significado automático para o caos, que a gente encontre esse significado para aquilo que existe ao nosso redor. E eles estão gravados aqui dentro, no nosso íntimo. É como se fosse um software realmente salvo dentro do nosso inconsciente, aonde estão armazenados na nossa biblioteca mental, na nossa biblioteca coletiva, aonde todos têm acesso e usam. Quando eu chego no trabalho e baixa a minha energia, eu estou entrando em arquétipos que não são meus. Então, a colega que trouxe aqui essa questão se fecha e vai para um arquétipo de explorador. O que eu posso fazer melhor hoje no meu trabalho? O que eu posso oferecer hoje melhor para o meu cliente? Como que eu posso trazer uma nova oportunidade que ele vai gostar, que o meu cliente vai gostar? Uma nova forma de atendê-lo, uma nova forma de buscar, enfim, mais produtos para que eu possa estar entrando num movimento diferente. É isso, sai do drama humano e vem para a realidade adulta, e vem para a maturidade. É aqui que nós estamos hoje, no aqui e agora. A gente reconhece os arquétipos porque a gente foi programado para isso, gente. A gente foi programado para isso ao longo de milênios de anos, por meio desses arquétipos. Toda a nossa programação, ela é feita por essas conexões que são ocultas. E essas conexões ocultas envolvem todo o nosso processo interno e externo das nossas vidas. Enfim, a gente entende as conexões ocultas da vida. Deixa eu ver ali que o pessoal está trazendo, se o movimento nada
Sem movimento nada funciona. O universo como pode melhorar? Oi, Pri, eu acho que é inveja. O que eu faço? Vamos ver o que a Pri disse. Não entendi aqui, perdi, fiquei bugada aqui. Débora, tu quer esclarecer um pouquinho sobre isso? Enquanto eu vou abrindo os arquétipos? Perguntas, gente. Eu me fiz entender. Coloque aqui hashtag fez. Eu me fiz entender. Hashtag fez. Vamos lá, gente. Me ajudem. Eu quero ser o máximo clara aqui com vocês para que vocês possam estar se ajudando, né? Deixa eu ver aqui. Eu não entendi o que ela falou. Fez. Show, gente, show. Me sigam aí, vou adorar ver vocês lá no meu canal, enfim, para que a gente possa conversar mais sobre isso. É interessante, é um assunto muito interessante que a gente vai longe com isso. O arquétipo pode ajudar no sono? Pode sim, pode ajudar muito no sono. E a gente pode falar mais sobre isso e de formas de ajuda em outro momento. Deixa eu só pegar aqui. Ok. Deixa eu fechar aqui. Eu tô com várias telas abertas e isso tá me incomodando. Vamos ver. Quem mais, gente? Fiz sentido? Fez sentido para vocês? Bota sentido, irmão, que nem fala minha tia Seroca lá de Cachoeira. Bota sentido, irmã, bota sentido nisso aí. Se tu não botar sentido, tu não vai entender nada, né, desse processo. Então, bota sentido nesse negócio, porque realmente todo esse processo é o que vai fazer sentido para ti. Eu estou tentando abrir aqui os 12 arquétipos para falar para vocês nesses últimos 5 minutos. Só vou abrir para falar, porque eu de cor assim sempre me falta algum, né? Mas a gente tem que falar alguma coisa. Por exemplo, assim, as pessoas. Inocente. O inocente são aquelas pessoas que agem com uma certa inocência, não têm uma maldade, elas são ingênuas, são genuínas, né? Naquilo que fazem. Seria interessante falar em outra live sobre o sono. Vamos combinar, Lica. Vamos combinar, prometo para ti, tá? E até trazer um exercício de a gente ativar um arquétipo para te ajudar na questão do sono, na questão do relaxamento. Porque quando a gente. Eu só vou te explicar aqui um pouquinho porque no meu entendimento. Quando a gente fala em falta de sono, a gente está falando de ansiedade, a gente está falando de angústia, a gente está falando de expectativa, a gente está falando de outros sentimentos que falta o sono. A gente está falando o que tem por trás deste sono, desta falta de sono, né? Então a gente precisa entender para fazer o processo acontecer, né? O inocente, então, é aquela pessoa que é ingênua, ela não tem maldade, ela é pura nas suas colocações, nos seus entendimentos. O sábio é aquele que sabe realmente o que quer e ele está sempre buscando a sabedoria, ele está sempre buscando estudar. É um cara mais intelectual, é uma mulher mais intelectualizada, mais, enfim, né? Que aprofunda. O herói é aquele guerreiro que vai lá e sempre busca suas vitórias, sempre busca, né, estar como o herói na história. Nós temos o fora da lei, que é o cara rebelde, é o cara que, né, usa a liberdade como expressão. Ele é não um fora da lei, mas ele é aquele que reivindica as regras, né? O explorador é aquele que explora os conhecimentos, que vai, que tem a coragem, que enfrenta, vai lá, explora o que é aquilo, vai lá, enfrenta, vai lá e experimenta aquele amor, experimenta aquela nova oportunidade, experimenta, enfim, ele explora conhecimentos. O mago, ele faz a sua magia, né? Eu estou vivendo, de uma certa forma, um arquétipo do mago, porque eu pego o diamante e coloco que eu estou lapidando a minha forma didática de dar aula. Eu estou aqui treinando sempre, né? Isso que eu digo para a Kátia, que eu gosto muito dessa prática justamente para mim, para me desenvolver a minha oratória, desenvolver a minha narrativa
e eu estou me lapidando como um diamante. E o mago faz essa alquimia acontecer. E ele só faz a alquimia acontecer quando está em movimento. Então, a pessoa comum é mais normal, ela não quer se salientar, ela quer ficar como uma pessoa comum ali, tá tudo certo, não tem porquê, né, entrar dentro desse processo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês nesses 2 minutos. Deixa eu virar aqui. Ó, existe um mapa aqui que a gente vai mostrando, que tem dentro lá da mentoria, tá? Que eu mostro para os meus mentorados. Todo esse processo, ó, o rebelde, o mago, o herói, eles estão dentro de uma característica, pode ver que é verde. O cuidador, o criador, o governante está dentro do vermelho. O amante, o bobo da corte, que é o alegre, o feliz, né? O cara comum estão dentro do azulzinho. E o inocente, o explorador e o sábio estão dentro de um cor-de-rosa. Então, cada uma dessas cores me revela uma característica comportamental, me revela uma situação comportamental que o meu arquétipo está vivendo, ou que os meus arquétipos estão ali ativando para o meu comportamento. Mas eu queria trazer eu preciso ir fechando para respeitar o horário, né? Respeitar o canal, enfim, que abre essa possibilidade de trazer esse programa que é espiritualidade de carreira, né? Para que vocês possam aprofundar esses entendimentos cada vez mais. Bora buscar 1 milhão para esse canal, gente. Eu vou ficar tão feliz, eu vou vibrar junto com elas, junto com vocês. Quando bater 1 milhão, vamos convidar as pessoas para vir para esse canal. Me sigam lá também para vocês terem mais conhecimento, mais, né, dicas. A gente está toda hora colocando 3 dicas por dia, 3 formas de pensar, e vocês podem cada vez mais explorar sobre isso, né? E eu estou à disposição. Aproveitem enfim, o portal amanhã, conectem com a sua melhor energia, tragam o arquétipo do líder, o arquétipo do explorador, o arquétipo da riqueza, inclusive, para que vocês possam estar explorando novas possibilidades, né? Eu não consegui, pois é, Débora, eu mostrei até aqui, volta na live, daí tu vai olhar, daí tu vai parando a live e tu vai escrevendo ali e tu vai olhando. Mas quem quiser saber um pouco mais, estou dando mentorias sobre arquétipos, isso te ajuda no teu trabalho, isso te ajuda na tua família, no teu trabalho, na forma como tu trabalha com os teus clientes, na tua empresa, enfim, em qualquer lugar. Mas, segundas e sextas, gratuitamente, eu estou aqui trazendo aulas com todo o meu amor e carinho para vocês. Um beijo de luz, sexta-feira tem sim. Nós vamos fazer uma live especial, aula sobre arquétipos em pleno carnaval, e nós vamos ver alguns arquétipos aí do carnaval, que as escolas de samba também trazem arquétipos incríveis dentro das suas alegorias, e vocês precisam entender sobre isso, ok? Beijo de luz, gente! Uma ótima semana, um ótimo portal para você! Tchau! Obrigada!